Rogério, vou passar a bola para você a partir das provocações que a Priscila colocou. No contexto de Israel, o Deus bíblico, é Ok, possível falar em monolatria também? À vontade, Rogério. ok, Teles. Obrigado, Teles. A exposição da Priscila foi ótima, né? Inclusive, quando ela começou a contar um pouco essa relação Akhenaton, a religião e tal, e você tem muitos insights dentro do mundo bíblico também, do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica. Então, por exemplo, Priscila, o Maat, que é o Deus da justiça, também é aplicado a Yahvé. Yahvé também é chamado de Deus solar no Salmo 19, né? Que provavelmente também seria contato, os diálogos culturais com o Egito. Aí eu particularmente precisaria estudar mais, mas existem representações de Yahvé que batem muito com as relações com os deuses egípcios, com os deuses e as deusas egípcias. E durante a história de Israel e Judá, você tem relações de amor e ódio entre Israel e Egito, né? O relato do Êxodo, por exemplo, é uma relação de ódio. Mas quando o pessoal precisa fugir, o Egito é a terra de refúgio, né? Principalmente fugir dos babilônios, dos assírios. Então, a relação com o Egito sempre foi muito complexa entre essas duas entidades. Agora, bom, é, antes do quinto século, que nós chamamos, a partir da história do Antigo Israel, de período persa, nós não temos monoteísmo também no Antigo Israel, né? Então, nós temos o que a Priscila falou muito bem, também nós temos no Antigo Israel, que é a monolatria. Então, Yahvé, daqui a pouco eu vou colocar algumas imagens eu pedi para o Ted só segurar um pouquinho também, Yahvé é cultuado, no máximo seria um deus estatal, mas o chamado politeísmo corre solta, antes do quinto século, antes da Era Comum, antes de Cristo. Então, nós temos, primeiro, né, para falar, só para finalizar a figura de Moisés. Em Moisés, você é colocado nessa figura diversas imagens. E uma dessas imagens seria que ele foi o primeiro monoteísta. Então, você pega lá dois textos, né, Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 6, que mostram que a divindade se revelou a ele, né, a Moisés. E aí, a partir de então, Moisés levou essa divindade, a crença nessa divindade para o povo de Israel. Só para fazer uma exegese rápida desses dois capítulos, no capítulo 3, Moisés tem até o desenho da Disney, né? Moisés está andando tal, e de repente aparece a sarça ardente, né? Que é uma aparição da divindade e tal. E ali, Moisés pede o nome. Qual que é o nome que eu devo levar para o povo, né? Quem é você, né? Aí a divindade, no capítulo 3 de Êxodo, não revela o nome. Ele fala assim, ó, Erie Asher Erie, né? No hebraico, pode ser traduzido como eu sou o que sou ou eu sou o que serei, né? Porque o verbo está no imperfeito. O hebraico imperfeito é uma ação continuada, né? Pode ser presente ou futura. Mas ele não revela o nome. É interessante isso, né? Então, a divindade não revela o nome a Moisés. Mas no capítulo 6, que é uma outra tradição, que é um outro grupo que escreveu essa narrativa sobre Moisés, que é um outro relato de vocação, a divindade revela o nome. Né? No capítulo 3 ela fala, não, eu sou o que sou. Fala para o povo que eu sou, vai salvar vocês. No capítulo 6, que é uma outra história, uma outra tradição que está no livro do Êxodo, a divindade diz assim para Moisés, olha, apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como El Shaddai, mas meu nome, Yahvé, não se fiz revelar. O capítulo 6 está dizendo o seguinte, que a primeira vez que esse nome Yahvé é revelado é para o personagem Moisés, que é legitimado a partir de então, né? E aí, então, ele vai levar esse nome revelado ao povo do Egito. Percebam, capítulo 3 e capítulo 6 são duas tradições distintas, não são histórias continuadas. Claro que você tem que ler com atenção esses textos, porque são dois relatos de vocações, sendo que um fala que não revelou o nome e a segunda narrativa fala que revelou o nome. Pois bem, a segunda narrativa tem um dado interessante. A gente está fazendo uma análise, né, Priscila, historiográfica lá, Carlo Ginzburg, né, pegando, né, as pistas. No capítulo 6, você tem lá o El Shaddai. Né? Então, a narrativa diz assim, que Abraão, Isaac e Jacó conheceram uma divindade chamada El Shaddai.
Quando nós estudamos os textos cananeus, os textos de Ugarit, que é essa antiga cidade cananeia, nós sabemos que El Shaddai, El, é uma divindade cananeia. O que o texto nos informa? Que os antepassados dos hebreus, né, dos antigos israelitas, adoravam o Deus El. Não adoravam Javé, adoravam o Deus El. E a partir de Moisés, segundo essa narrativa, capítulo 6, eles começaram a adorar a divindade. Agora, tem um problema. Você vai falar assim, então quer dizer que o monoteísmo começou lá atrás. Não. Por quê? Porque nós temos que distinguir o tempo do narrador do tempo da narrativa. Há uma diferença enorme aí. Então, a narrativa, a história que está sendo contada, se situa lá do 12º século, né, antes de Cristo, assim por diante. Já o narrador, aquele que está contando a história, aquele que está escrevendo, contando oralmente a história, ele está no mínimo, né, no 7º século antes de Cristo, no período assírio. Não tem nada a ver com o período egípcio, está lá no período assírio. O narrador está no período assírio. Por que eu sei disso? Por causa dos indícios. O exegeta, ele é um detetive. Então, qual que é um dos indícios que eu posso dizer que a história de Moisés está localizada, uma das histórias, né? Que cada história de Moisés está localizada num período temporal. Mas, por exemplo, capítulo 2 de Êxodo, o nascimento de Moisés. Você tem uma relação muito forte com o nascimento do rei Sargão II. Ora, ambos os personagens nasceram num cestinho de junco, ambos os personagens, tanto Sargão II como Moisés, eles são filhos tem uma relação com os sacerdotes. No caso do Sargão II, ele foi adotado por uma sacerdotisa de Ishtar, a deusa da fertilidade das localidades da Mesopotâmia. No caso de Moisés, ele é filho de um levita, que também é sacerdote. E ambos vão ser colocados como uma figura proeminente nos seus povos, né? O Sargão II será o rei dos assírios, e o Moisés não é considerado rei, mas ele tem também figuras de rei entre os hebreus. Por quê? Porque ele recebe a lei de Javé. A imagem icônica muito interessante é quando nós temos lá o código de Hammurabi, né? Depois vocês podem pesquisar, vocês que estão nos assistindo, eu não separei essa imagem aqui, mas a imagem, a estela, que tem o código de Hammurabi, é o deus Shemesh, que é o deus da justiça, que é o deus Sol, sentado no seu trono, entregando o código para o rei Hammurabi, o código de justiça. Ora, essa imagem é repetida em Moisés, quando Javé entrega as leis também para Moisés. Então, você vê, é uma confluência de culturas, né? A circularidade cultural é muito grande entre esses povos. Bom, aí então o Teles perguntou, então como se deu essa questão do desenvolvimento de politeísmo, monolatria, né? Se Moisés não foi o primeiro monoteísta, quando que começou a se desenvolver isso? A partir do 7º século com Josias, com a sua chamada Reforma Josiânica, em 622 a.C., antes da Era Comum. Diz o texto lá em 2 Reis, a partir dos versículos 22 em diante, que Josias fez uma reforma. Ali, os exegetas, os biblistas, dizem que começou um processo de centralização do culto em Jerusalém, porque esse período é um período de enfraquecimento da influência síria dentro de Jerusalém. Então, você tem ali uma oportunidade que Josias vê, inclusive, Priscila, Josias também sobe ao trono com 12 anos. E a gente sabe que quem governa com 12 anos não é o rei, né? São os escribas e sacerdotes, né? A gente sabe muito bem disso. Mas ali, a partir de Josias, começa uma tentativa de centralização do culto em Jerusalém e uma espécie de monolatria, né? Bom, antes de continuar essa minha história, eu vou pedir para o Teles colocar as imagens aqui para trabalhar um pouco com vocês, eu falando a história, mas jogando com as imagens. Bom, essa primeira imagem aqui é do deus El, sentado no seu trono. O deus El, provavelmente, foi o deus semita, o deus israelita por excelência, antes de Javé. Por que eu sei disso? Primeiro, alguns indícios que a Bíblia nos dá. O nome Israel. Se Israel fosse adorador de Yahvé desde o começo, desde o surgimento desses grupos, o nome não seria Israel, seria Israyahu.
Isra e Yavé. Mas não, o nome desses grupos é Israel. Isso é um primeiro indício. Segundo, narrativas como Êxodo capítulo 6, que eu citei agora para vocês. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. Né? Então, o próprio texto bíblico vai dando indícios que o Deus ele era adorado, num primeiro momento, entre os israelitas. Ismael, né? Yaakov que é o Jacó né? E assim por diante. Tem vários nomes teofóricos, a gente chama de nomes teofóricos, né? Nome que aparecem dentro desses nomes, partículas da divindade, né? Daniel, apesar que Daniel é posterior, né? Bom, então essa figura proeminente é uma figura clássica do Deus ele está sentado no seu trono, que é uma imagem que simboliza a sua realeza, né? Então, o Deus na religião cananeia, ele é o chefe do panteão, ele é o pai de todos os deuses, ele e a deusa Xerá, que eu vou falar daqui a pouco. Então, a Xerá é a deusa da fertilidade e a sua esposa. Ele é o pai dos deuses e a Xerá é a mãe dos deuses e das deusas. Aqui uma outra figura também de ele. Essas imagens, pessoal, eu peguei na internet, mas estão espalhadas em vários museus do mundo. A primeira imagem que eu mostrei para vocês, essa daqui está no Museu do Louvre. Tá? E está nos museus do mundo inteiro, essas imagens aqui. Então, vejam, de novo, o Deus ele, né, sentado no seu trono. Então, ele é o Deus que comanda o panteão cananeu. Tá? E aqui nós temos um Deus da fertilidade muito famoso no texto bíblico, que é o Baal. Então, vocês podem ver que Baal sempre tem uma representatividade de um Deus guerreiro. Ele é o Deus, ele é considerado na mitologia cananeia um Deus da tempestade, um Deus da chuva, né, um Deus da ordem. Ao contrário do texto bíblico, que representa Baal de forma pejorativa, na mitologia cananeia, nos cultos cananeus, Baal é visto positivamente, porque é ele que traz para a sociedade agrária a fertilidade dos campos, né, o nascimento das plantações e assim por diante. Então, Baal é visto na religiosidade cananeia positivamente. Essa imagem aqui é muito interessante, porque Baal está segurando duas armas aqui, né, nas suas mãos, e ele está cavalgando, gente, ó, tá vendo esses tracinhos aqui, ó, que parecem montanhas, mas não é a montanha, é o mar. Por quê? Porque na ideia dos antigos cananeus, Baal é o deus da ordem, aquele que proporciona a natureza, o surgimento da natureza, a chuva, a fertilidade, e o mar, ele é a representação do caos, aquilo que causa o medo, aquilo que não pode ter um acesso. Então, quando na mitologia diz que Baal luta com o deus que representa esse caos, que é o deus Ian. Ian, que é uma palavra também hebraica, que significa mar, ele luta, tem um embate, segundo essas histórias, com Baal. E é claro que o mito representa a realidade. Qual que é a realidade? Olha, toda vez que Baal vence os seus oponentes, os deuses caóticos da realidade, ele produz ordem. E essa ordem produz vida. Né? Então, é muito interessante como que eles retratam, como que eles contam esses mitos entre lutas entre divindades. Devemos lembrar que nós estamos falando de politeísmo, não de monoteísmo. Então, na mitologia cananeia, nós temos um politeísmo muito grande. Agora, Baal, na Bíblia, nós temos o quê? O Baal ele é um deus que compete com Yavé. Por quê? Porque a sociedade do antigo Israel também tinha grupos que adoravam Baal. Um relato bem típico, para vocês lembrarem bastante desses episódios, dessa rivalidade entre o deus Baal e o deus Yavé, é o relato do profeta Elias. Então, aquela narrativa desses grupos que escreveram as narrativas de Elias, eles querem mostrar que Yavé é superior a Baal. É claro que esses grupos que estão narrando as narrativas de Elias, eles fazem parte do templo, que a gente chama na pesquisa bíblica de grupos deuteronomistas. Então, esses grupos enfatizam Yavé em detrimento a Baal. Né? Então, por quê? Porque Baal é o grande rival de Yavé, porque Yavé também é considerado o deus da fertilidade, o deus que manda chuva e assim por diante. Bom, dentro do panteão cananeu, nós temos também a deusa Asherá. Eu peguei essa foto aqui, que é muito interessante, porque essas imagens aqui, pessoal, foram muito encontradas em várias casas de Judá, pela arqueologia. Então, são imagens que parece que eram usadas de forma, se não for de forma geral, mas bastante usadas entre os judaítas.
Essa imagem, que inclusive está num livro do Otmar Kiel, que é um cara que estuda iconografia do antigo Israel e Judá, ele fala que essas imagens aqui poderia ser da deusa Asherá por causa dos seios fartos, né? Porque é uma deusa da fertilidade, então ela tem que mostrar toda a sua sexualidade, né? E o Otmar Kiel, ele diz como hipótese que essas imagens também poderiam ser usadas em casamentos, por causa desse escoque aqui, ó. Porque talvez essas imagens poderiam também salvaguardar a esposa, a mulher, e trazer bênçãos na gravidez, na fertilidade, assim por diante. Tá? Então, o culto a Asherá entre os cananeus era muito forte, mas também encontramos polêmicas contra a deusa Asherá no antigo Israel, na Bíblia hebraica. Né? Então, quando nós lemos na tradução em português contra o pós-título, né? Que algumas traduções trabalham o pós-ídolo. Por quê? Porque a Asherá era representada tanto antropomorficamente, né? Essas figuras mais humanas, né? Como através de uma árvore. Então, a Asherá tem duas representações. Uma ela é representada como árvores, né? Árvores da fertilidade, e outras são essas imagens aqui de femininas, né? Aqui nós temos uma outra imagem clássica de Asherá, né? Asherá também aqui com características de sexualidade muito forte, né? Estamos pensando em deusas da fertilidade no antigo Israel. Pois bem, mais algumas imagens, só para exemplificar para vocês como que era plural os cultos no antigo Israel e Judá antes do período exílico, antes do período persa, antes do 5º século antes de Cristo. Nós temos um sítio que fica aqui a 50 quilômetros de Cades Barnea, né, lá perto da rota que leva a Gaza, que esse sítio chama-se Kutlet Ajerud. Lá em Kutlet Ajerud, nós temos uma imagem muito interessante da relação de Yahvé com Asherá. Se entre os cananeus, Asherá era esposa do deus El, na religião israelita, a Asherá se tornou a esposa de Yahvé. Isso pode se tornar chocante para quem lê a Bíblia de uma forma simples, né, de uma forma... porque você só fica com o texto bíblico, mas essa pluralidade religiosa nós descobrimos através de fontes extra-bíblicas, que é a cultura material, a arqueologia, assim por diante. Então, qual que é o testemunho que me dá essa informação de que Yahvé era considerado a esposa de Asherá? Veja, isso eu estou falando no sentido imaginário dos grupos do 7º século e do 6º século antes de Cristo, tá, gente? Então, são grupos que entendiam, assim, o culto, né, tanto de Yahvé como Asherá. Nós temos uma imagem que diz assim, ó, essa imagem foi encontrada nesse sítio, Kutlet Ajerud, no sul do Negev, a partir do 8º século. Foi encontrado um fragmento de cerâmica, e nessa cerâmica tem essa imagem aqui, ó, que poderia representar duas divindades aqui, ou uma divindade, que uma delas poderia ser Yahvé, né? Vocês podem perceber o falo aqui nessas duas imagens, né? Parece rosto de touro, né? O touro também representa a fertilidade. Poderia ser também o deus Bes, que talvez a Priscila possa... eu não sei se a Priscila conhece essa divindade, né? Mas tem relações com o Egito, talvez. E aqui poderia ser Asherá. Mas o que é interessante, porque essa cerâmica, ela tem uma inscrição. E essa inscrição diz assim, para Yahvé e sua Asherá. Né? Então, essa cerâmica tem, além dessas imagens, desses desenhos aqui, tem uma inscrição que diz assim, para Yahvé e sua Asherá. O que nós entendemos disso? Que provavelmente Asherá era considerada, no 8º século, a esposa de Yahvé. E por que isso? Se ela era considerada esposa de El na mitologia cananeia? Porque há um processo de monolatria em que Yahvé toma os atributos do deus El e do deus Baal. Lembra que eu falei para vocês que Yahvé e Baal eram
que competiam entre si. Por quê? Porque o Baal tem atributos que alguns grupos atribuíam a Yahvé. E aos poucos, Yahvé vai tomando cada vez mais esses atributos desses deuses do panteão que eram adorados no antigo Israel, até surgir o monoteísmo, né? Então aí o Yahvé acaba tomando para si todos os atributos dessas outras divindades. Aqui eu tirei uma foto, quer dizer, eu peguei na internet uma réplica desse vaso, né, dessa cerâmica, é uma réplica, né? Essa cerâmica que está desaparecida, provavelmente deve estar na casa de algum bilionário, né, colecionador, mas não se sabe onde está essa cerâmica hoje. Aqui é uma réplica, tá, gente? Bom, por fim, e o Yahvé? Essa aqui é uma moeda encontrada em 380 a.C., antes da Era Comum, representando uma divindade no trono de rodas aladas, onde se lê, aqui tem 3 letrinhas, né? Que se lê Yehud, pode ser traduzido como Yehud ou Yahô. E aqui seria o Yahvé sentado no trono com uma roda, né? Uma roda alada com asas, que poderia representar também o disco solar, aquilo que a Priscila falou na sua fala, também é aplicado a Yahvé. A Yahvé poderia também ser adorado até um certo período como um deus solar, né? Por isso que eu até falei para vocês lerem o Salmo 19, que representa, é uma representação bastante interessante de Yahvé como deus solar. Então, a partir do período persa, para finalizar minha fala, a partir do 4º século a.C., nós temos Yahvé como uma tentativa já de construção do monoteísmo a partir do 4º século, e Yahvé toma todos esses atributos dessas divindades, Asherá, Baal, El, todos esses atributos dessas divindades da fertilidade são colocados em Yahvé. Então, a partir do 4º século, Yahvé toma todos esses aspectos, esses atributos dessas divindades. Teres, pode tirar aqui já o meu... eu espero que tenha ficado bem clara a minha explicação. Como diz a Priscila, é bem complexo, né? Mas depois a gente pode, de repente, as dúvidas que surgirem do pessoal, a gente pode ir respondendo, tá bom, gente? Rogério, eu vou lançar uma pergunta aqui do Wolf. Você até comentou um pouco antes, diz assim, ó, em Moisés e o monoteísmo de Freud, aceita muito a origem egípcia do monoteísmo mosaico. Isso já foi bem superado? Se você e a Priscila quiserem fazer um breve comentário, e aí a gente passa para outra questão. Fique à vontade. Ok. Para sintetizar, né, porque eu já falei bastante, quero ouvir também a Priscila. Sim, na verdade, essa hipótese de uma origem de Moisés no Egito, tal, do ponto de vista histórico, do ponto de vista das evidências, não temos nenhuma forma de afirmação dessa teoria. E o que nós temos é o que a Bíblia descreve. E como eu comecei a falar no início dessa live, a Bíblia ela é um livro religioso, ela não está preocupada em fazer história. A Bíblia é um livro teológico, né? Os autores e os narradores do texto bíblico estão preocupados em relatar teologia. Então, ela se preocupa muito mais com contar milagres, né? A questão de exaltar esses personagens de formas míticas, mas não do ponto de vista histórico. Então, o que nós tínhamos, talvez, de evidência seria o nome de Moisés, né? Nós temos nomes no Egito, Tutmoses, né? Ramsés. Então, alguns tentaram fazer essa relação de Moisés com o Egito por causa do nome, que seria egípcio. Mas também não dá muita certeza para a gente, né? E outra relação seria, para falar de um Moisés histórico, seria aquela que eu citei, o Êxodo capítulo 3, que fala sobre a revelação da divindade para Moisés na montanha dos Midianitas. Então, essa relação poderia... como Israel nunca se deu bem com os midianitas, então, e essa narrativa está no texto bíblico, então seria uma informação provavelmente histórica. Mas também nós estamos andando em chãos não muito firmes. Então, como eu disse no começo da minha fala, o que nós temos são as memórias de Moisés, né, um personagem construído pela tradição,
por vários grupos, né, em diferentes épocas da história, período assírio, persa, etc., mas historicamente é difícil falar desse personagem. A pergunta é assim, o Marcel diz o seguinte, desejaria que a professora comentasse essa pergunta, na fala dela veio esse questionamento. Na antropologia do século XIX, essa disciplina foi usada como instrumento para justificar e legitimar as políticas de expansão imperialista. Minha pergunta é a seguinte, poderia a tradição historiográfica em relação ao Ocidente ter alguma relação com o imperialismo etnocêntrico europeu? Bom, de uma forma bem simples, a resposta para isso é sim, totalmente, não tenha dúvidas. A gente pensa assim, a principal coisa que tem quando surge esse departamento, essa disciplina historiográfica, surgem as universidades, né, enquanto ciência, se pensar o passado, que até então o passado era pensado a partir da Bíblia, e era tratado muito através disso, né? Quando surge essa ideia com o Renascimento, depois com os estados nacionais e com o imperialismo, de criar uma ciência histórica, eles vão criar isso para criar identidades nacionais. E criando identidades nacionais vai criar um senso de pertencimento àquela nação, né? A nossa identidade enquanto nação. E por isso que vai ter muito um foco ocidental europeu, eurocêntrico. Quando a gente está pensando em antiguidade, a gente normalmente liga isso com a arqueologia, né? Então, a arqueologia vai fazer os estudos do Oriente, vai fazer os estudos do Ocidente, do Egito, de países mais orientais, né? Quando a gente está pensando daí no Ocidente, mas países que não fazem parte desse universo europeu, a gente tem a antropologia que vai estudar os ameríndios, né, os nativos, a América em si. E isso também para criar essa noção de nós contra eles, é a questão da identidade, né? A gente se identifica como ocidental, europeu, a partir dessa construção de uma história, enquanto a antropologia vai, outros são aqueles que não são nós, que não são europeus. E por isso que quando eu comecei a minha fala, falei, no Brasil a gente estuda a história europeia, vai nesse sentido também. Porque o que se vem antes de 1500, a gente estuda na antropologia ou na arqueologia, né? Não faz parte da história. Tanto que em aspectos, em questões arqueológicas, a gente chama de história do Brasil a partir de 1500. Antes disso, é pré-história. Como se a gente não tivesse história antes. Né, como se antes de 1500 não houvesse ninguém habitando o Brasil, não houvessem culturas diferentes, e sendo que aqui tem múmias, não, desculpa, tem vestígios de restos humanos de 12 mil anos, né, que são os mais antigos da América ali, com a Luzia, com o Homem da Lagoa Santa. Então tem um registro arqueológico muito grande de ocupações no Brasil. Mas por causa dessa tradição eurocêntrica que é o que vai fundamentar a cientificidade da história, do passado, esses grupos são estudados por outras áreas, da antropologia e da arqueologia, né, em especial. Obrigado, Priscila. Rogério, vou mandar uma para você aqui. Se vocês quiserem condensar a partir de agora, porque o nosso tempo está avançando, a gente consegue responder um pouco mais o pessoal. Rogério, o André Aquino, ele faz a seguinte pergunta para você, para você ler comigo aqui, tá? Professor Rogério, minha pergunta, se Moisés é o personagem que é mais visto como a memória de alguém, como entender as tradições judaicas que trata da vida dele como personagem real? Vendo de Portugal. Um abraço, André. André, obrigado pela pergunta. Também eu te mando outro abraço aí. Então, é assim, do ponto de vista da tradição, a tradição leva essa ideia de que Moisés é uma pessoa real e também os textos bíblicos, do jeito que está, eles refletem histórias, no sentido moderno, como a gente está contando aqui. Isso no sentido tradicional, da tradição. Quando eu afirmo que Moisés é um personagem de memória e não de história,
isso eu estou também falando sobre debaixo de pressupostos acadêmicos, né? Então, de trabalho científico, de trabalho para reunir evidências, assim por diante. Então, só para exemplificar, existem indícios da existência de Jesus do ponto de vista acadêmico, tá, gente? Estou falando do ponto de vista da fé. Existe. Isso é quase um ponto passivo entre os historiadores. Jesus existiu. Então, por quê? Porque tem evidências da historicidade de Jesus. Agora, quando a gente vai para o Moisés, que é um personagem muito, né, localizado lá no tempo do Egito, tal, segundo a narrativa bíblica, fica muito mais difícil acessar documentos, principalmente por um personagem. O que nós temos de um relato egípcio é de uns, os relatos egípcios, eles dão informações de que pessoas de Canaã iam para o Egito, como eu falei para vocês, como cidade de refúgio, buscar alimentação, assim por diante. O Egito sempre foi abençoado, né, pelo rio Nilo, e a Palestina não tem esse território tão fértil. Então, essas regiões foram muito abençoadas, né, vamos colocar assim, pelos rios, né, tanto a Mesopotâmia, que é pelos rios Tigre e Eufrates, e tem o Egito com o rio Nilo. Agora, a Palestina, né, e o Israel, né, tem lá o Mar Morto, tem alguns riozinhos, mas não tem muita fertilidade em alguns territórios. Pois bem, então, isso, o Egito, existem documentações que falam de semitas que adentravam nos territórios egípcios. Tem outro relato que fala de um semita chamado Beia, né, que é B-E-Y-A, que fala que ele causou uma bagunça lá no Egito, né, tal, e que esse cara levou alguns escravizados, né, soltou alguns escravizados lá do poder do faraó. Só que também alguns tentaram ligar essa figura com Moisés, mas não dá certo, porque essa figura acabou sendo morta. Também o documento afirma que ele acabou sendo morto. Então não tem como fazer uma relação com o personagem Moisés. Por quê? As pessoas tentam fazer essa ligação para provar, né? Existem diversos livros de arqueologia da Bíblia, falando de Bíblia, que querem provar a Bíblia, né? Provar que a Bíblia tem razão, sabe aquela coisa? Tem até um livro clássico, né? A Bíblia tinha razão, né? Que é vendida entre os fundamentalistas, tal. Mas o problema é que a arqueologia, ela não é uma muleta para a história, para a teologia, desculpa. Na verdade, a arqueologia é uma ciência autônoma, então ela não pode ser usada para provar a teologia. E a teologia também tem sua autonomia. Então, assim, a gente tem que entender, teologia é uma coisa, arqueologia e história são outras ciências, são outros tipos de métodos, de análises e assim por diante. Então, o que eu estou falando de Moisés é que, do ponto de vista histórico, das ciências da religião, ele é um personagem de memória, por quê? Porque nós não temos nenhuma evidência extra-bíblica da sua ação, né, de que ele existiu, assim como a Bíblia retrata. Então, nós temos relatos bíblicos, que a gente sabe que é um relato teológico, religioso, e que então, assim, a sua figura é construída por gerações e gerações, através de memórias compartilhadas. A primeira é a do Caio. Vou colocar aqui na tela, vou cobrir o Rogério de novo. Diz assim: a mudança de Akhenaton de politeísta para monoteísta poderia ser uma mudança política, visto que a religião de Tebas e Mênfis, do Alto e Baixo Egito, estaria adorando vários deuses, inclusive o deus Atom. Tudo bem? Posso passar para a segunda? A segunda diz assim, ó: Priscila, por que então Akhenaton manda fechar os templos e derrubar as imagens dos outros deuses? E na mesma linha, o Wolff diz assim, nosso amigo Wolff: a introdução à adoração de Atom teria sido mais política do que teológica? Então, essas três perguntas, elas estão muito próximas. Fica à vontade, Priscila. Bom, realmente é uma resposta só para tudo. Em primeiro lugar, assim, a gente não tem com clareza qual que foi o motivo do Akhenaton fazer essa mudança, tá? O que incentivou ele a querer fazer isso.
Mas a gente consegue perceber que, na verdade, ele está respondendo a uma crescente tendência de solarização que já existe no Egito há muito tempo. Tá? Ele só eleva essa tendência a um grau extremo. Provavelmente, isso daí já é achismo meu, mas provavelmente, se ele não tivesse feito isso de uma vez, com o passar dos anos, talvez centenas de anos, ia acabar chegando numa coisa assim, se não tivesse alguma ruptura no meio, né? Ia chegar organicamente numa coisa meio parecida. Mas ele levou isso ao extremo, então isso foi o que escandalizou o clero de Amon, em especial, e fez com que não desse muito certo. Mas a gente não tem com clareza os motivos pelos quais o Akhenaton fez essa mudança. A gente tem algumas ideias, né, algumas suposições. Em primeiro lugar, antes de entrar nisso especificamente, eu vou dar um contexto bem geral do que estava acontecendo no Egito. A solarização da Aton, né, da elevação de Aton como um deus único, ela vem muito influenciada da cosmogonia da cidade de Heliópolis, que é aquela cosmogonia mais comum que a gente vê pelo Egito. Porque o Egito é um espaço muito extenso e ele se forma a partir de diferentes grupos, né? Então, a origem do mundo ela é explicada de diferentes formas, existem diferentes narrativas sobre como o mundo surgiu, mas a de Heliópolis é a que a gente acha mais comum. Segundo essa teologia, antes de existir qualquer coisa no mundo, existia um oceano de caos, né, que nem o Rogério tinha falado antes também, né? Existia esse oceano de caos, que era o Num. E de Num surgiu a montanha Bem-Bem, que é uma montanha em forma piramidal, né, daí que vem a ideia de criar pirâmides. E do topo dessa pirâmide Bem-Bem, dessa montanha Bem-Bem, surgiu o deus solar, um demiurgo solar, que era Ra, ou Atum, dependendo de onde você vê, Atum-Ra. Atum diferente de Atom também, tá? É um nome parecido, mas são deuses diferentes. Esse Atum-Ra, ele é sozinho, um único deus, que dá origem a outros deuses. Ele tem a parte masculina e a parte feminina, assim como Atom vai ter mais lá para frente, né? Aquela pirâmide que eu tinha mostrado de tríade acontece aqui, porque Atum dá origem a Shu e a Tefnut. Então é um deus que dá origem a dois outros deuses, que é o deus do ar e a deusa da umidade, a Tefnut, criando aquela tríade, né? Na mesma posição que estava antes o Akhenaton, Atom e Nefertiti. Então vem daí essa ideia. Isso desde o Reino Antigo, tá? Só que isso é muito orgânico, é muito extenso e tranquilo de aceitar que esses deuses tiveram outros deuses e foi criando-se assim um panteão muito grande no Egito. E como que isso chega assim então no Reino Novo, né? A gente tem essa solarização forte de Heliópolis, só que no Reino Novo isso é muito maior, porque o Egito é separado em Reino Antigo, Médio e Novo e intercalado por períodos intermediários. Períodos intermediários são os períodos de mais fraqueza política, enquanto os reinos são os momentos em que existia uma unidade política. O segundo período intermediário é aquele que acontece entre o Reino Médio e o Reino Novo. O segundo período intermediário foi governado por faraós estrangeiros, que são os Ixos. Entre outros faraós, existiam 3 dinastias coexistindo. Tá? Eu vou destacar 2 que são as que mais aparecem nesse momento, que são esses estrangeiros, que são os Ixos, e os tebanos. Os Ixos e os tebanos, eles vão entrar em conflito muitas vezes, até que finalmente os tebanos vão se sobressair. Vão expulsar os estrangeiros, vão expulsar esses Ixos, que são semitas, tá? São vindos da Ásia ali. Vão expulsar eles e vão reunificar o Egito. Tebas, com essa reunificação, com essa expulsão do estrangeiro, ela vai se tornar um símbolo contra a dominação do estrangeiro. Vai se tornar um símbolo de resistência. E vai surgir ali, então, essa nova dinastia, esse novo período, que é o Reino Novo, com a 18ª dinastia. Os faraós de Tebas, então, vão adorar o deus da cidade de Tebas, que é Amon. Amon, Mut e Khonsu. E vão fazer dedicações ao templo de Amon, que é o templo de Karnak, que é um templo bem famoso, né? Então, desde o primeiro faraó desse período, responsável por expulsar os Ixos, a gente vai ter grandes doações para o templo de Amon e para o sacerdócio de Amon, né? E vai ter sempre uma vinculação entre o faraó e esses sacerdotes e esse deus. Isso vai ser muito forte e vai principalmente ganhar força
porque o Reino Novo, esse início do Reino Novo, ele vem com esse caráter muito militar, que é uma coisa que não tinha no Egito antes, né? Ele vai ser muito militar, ele vai se expandir. Os primeiros faraós, eles vão conquistar territórios ali do Levante, né? Vai para a Síria, Palestina, vão chegar até o rio Orontes, vão chegar quase a atravessar o rio Eufrates lá pelo norte, e com essas conquistas e com essas disputas militares, vai se chegar a muitos espólios de guerra. E com isso, muitas riquezas e tributos dos territórios dominados. E tudo isso vai sendo doado em nome de Deus Amon. Então, quando Amon está recebendo isso, e o faraó vai tendo um território cada vez maior para administrar, ele está começando a dividir o seu poder. Rogério, eu vou colocar 2 perguntas para você, meu amigo, para você fazer uma síntese aí, tá bom? Se você tem um poder de síntese que eu sei que você tem. A primeira pergunta é a do Jonathan, e ela tem muito a ver com as suas pesquisas. E você mostrou uma moeda aí, Rogério. Ele diz assim, ó, essa moeda reflete a ideia sadoquita a respeito de Yahvé? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a do Caio, que tem a ver com a sua dissertação de mestrado, e que é uma super aula. Diz assim, ó, Salmos 82, ou Salmo 82, seria uma forma de monoteísmo ser superior ao politeísmo? Com você, Rogério. Depois a gente vai para o final, tá bom? Isso. Essa moeda que o Jonatas está se referindo, né? Então, é assim, Jonatas, essa moeda, a datação dela, ela compreende esse período. Embora o autor que trabalha, um dos autores que eu li, que trabalham, eu não trabalho iconografia na minha tese de doutorado, mas eu usei essas imagens para a live de hoje para mostrar esse desenvolvimento religioso, né? Então, e essa iconografia que eu separei aqui para a live, ela aparece no livro do Otmar Kiel, que é traduzido em português Jerusalém e o Deus Único, né? Não tem em português esse livro, mas tem em inglês. E é interessante que ela reflete uma religiosidade heterodoxa, entre aspas, né, que é um conceito também anacrônico, mas ela reflete uma religiosidade heterodoxa. Por quê? Porque justamente os sadoquitas, que são sacerdotes que comandarão o templo a partir do 4º século, proíbe imagens. Então, os judaísmos que nascem, os grupos judaicos que nascem a partir do 4º, 3º, 2º século em diante, até o período cristão, eles adotam essa ideia advinda já dos sadoquitas. Por quê? Porque nós encontramos leis que proíbem falar de, vamos dizer assim, representar Yahvé com imagens, né? E essas leis que foram construídas vêm desses grupos sacerdotais chamados sadoquitas. Então, na verdade, essa moeda não representa os sadoquitas, representa uma religiosidade heterodoxa, né? Ou seja, entre aspas, que eu estou colocando, né? Se os sadoquitas, entre aspas, representam a ortodoxia em Jerusalém a partir do 4º século, essa moeda, ela representa um padrão diferente, né? Mostrando que a complexidade dos grupos religiosos, né, nesse período ainda existia, tá bom? A outra pergunta se refere, Teles, por gentileza, você pode tirar a imagem? A outra fala sobre o Salmo 82, o Caio perguntou, né? Obrigado, Caio, pela pergunta. Na verdade, assim, o Salmo 82 reflete ao contrário, o politeísmo, não o monoteísmo, né? É ao contrário. A minha dissertação de mestrado está disponível na Academia.edu. Tá bom, gente? É só colocar meu nome inteiro e colocar Academia.edu e baixar a minha dissertação de mestrado, Salmo 82 e a literatura ugarítica. E lá eu faço todo um conjunto de explicações, eu trabalho num método comparativista, né, entre o que é apresentado na religião de Ugarit e a religião de Israel. E mostro que o Salmo 82 é um salmo politeísta, porque coloca a divindade El acima, inclusive, desse Elohim que poderia supostamente ser Yahvé, né? Então, se eu estou certo na minha dissertação, o Yahvé seria filho de El, no Salmo 82. Seria escandaloso, né, para ortodoxia, entre aspas, né? Como assim, né? Mas reflete essa religiosidade plural nesse período. Tá bom, gente? Então,
já que até adiantei as questões da bibliografia, mas fica o convite para vocês lerem lá depois no Academia Potedume a dissertação de mestrado. Obrigado, Rogério. Eu quero agradecer imensamente a aula de vocês. Estou impressionado com a erudição, com o conhecimento, com a seriedade das pesquisas. Agradecer a Priscila Scoville pela gentileza, pela simpatia, pelo saber, por essa erudição em pessoa. O Rogério, que trouxe a Priscila. Obrigado, Rogério. Foi maravilhoso ouvir vocês juntos. Uma mistura de Egito com Israel. Foi uma viagem muito bacana.